Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2024, 20 horas e 53 minutos. Mais um dia, nós estamos diante de Deus, mais um dia buscando a face do Senhor, mais um dia vencido. Um dia de muito calor aqui, mas muito calor mesmo. Olha que eu não sou de suar, mas hoje eu pingava de suor. Muito calor mesmo. Eu desliguei o ventilador, mas tô vendo que vou ter que ligar de novo. E parece que a gente baixa, a pressão abaixa, né? Sei lá, dá um negócio ruim, mas a gente tá aqui firme, né? Para o Senhor, Jaque. A gente tá aqui firme nas promessas do Senhor, né? Não dá para fazer tudo que a gente quer, mas a gente vai levando. A pressão abaixa e a gente fica meio tonta, mas a gente tá aí, né? Tonta a gente já é, com pressão baixa pior ainda. Mas, irmãos, muita notícia hoje. Eu assisti umas lives aí, como é que diz? Trazendo muita coisa. Que tava quente também no Rio, né? Edinha, tá quente aí, né? Aqui também. Aqui foi um calor tremendo hoje, tremendo. Só Deus na causa. Mas eu tava hoje meditando. Muita notícia aí, né? Até agora há pouco eu entrei e peguei um agricultor crente. Eu coloquei nos meus issos, depois vocês vejam lá. Eu não tinha pensado nisso, mas nós temos o Supremo aqui, né? Os Supremos do Brasil, né? Mas ele falou uma coisa interessante: nós temos que crer no Supremo Criador dos Exércitos, no Supremo Deus dos Exércitos, né? Aqui também, aqui no Paraná tá fervendo. Nós temos que crer, irmãos. Nós estamos aí, né? Nós estamos vendo uma coisa absurda que estão fazendo aí, né? Contra o povo. Estão prendendo padre, pastor, tá todo mundo no mesmo balaio, né? Boa noite, Alberto. Orando por vocês, tá, Alberto? Graça e paz, Val. E uma coisa interessante, irmãos, ele falou uma coisa certa. A gente tá com medo desses urubus, né? Não passam de urubu, tá? Eles não passam de urubus. Se dizem, né? Os grandes desse mundo, né? Os grandes, os homens grandes, mas na verdade são néfilins. Eu estava hoje ouvindo uma live. Boa noite, Denildo. O clima tá tenso em todo lugar. O Rio, então, nem se fala. Só Jesus na causa. Nem saio para lugar algum, senão... eu já te falei, né? Que você tem que voltar para casa. Voltar para casa, meu irmão. Mas, gente, presta atenção. Nós estamos num problema porque é o seguinte: os homens que estão regendo isso aqui tudo, são néfilins, tá? Hoje eu constatei. Esse povo que tá aí na regência, esse povo que tá aí, prestem bastante atenção. Amém. Exatamente. Jesus é o médico dos médicos. Exatamente. É isso aí, Alberto. Confia, meu irmão, confia. Estamos em oração por tua vida e pela vida da tua família, tá? Tua filha em especial. Bom, voltando aqui, nós olhamos para esses homens e vemos que eles são duros de coração, né? Esses homens são néfilins, eles não passam de néfilins. E os néfilins, meus irmãos, eles são vasos de ira, entendeu? Eles são vasos de ira, são vasos que, para eles não... Eles já perderam tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esses homens que estão aí em cima não passam de néfilins. O que é um néfilim? Néfilim é a mistura de
anjo caído com gente. É a mistura. Como é que é isso, irmã Ruth? Há uma, como é que fala? Há uma manipulação genética, entendendo? Como foi feito nos dias de Noé. Por isso, Jesus disse, como foi nos dias de Noé, Shalom Simone, como foi nos dias de Noé, assim seria no final dos tempos. Então, exatamente, eles são perversos, eles não têm moralidade, eles não têm amor a ninguém, entendeu? Eles não têm amor ao próximo, eles não têm empatia. Eles seguem uma agenda, a agenda de Satanás. Então, para seguir os grandes desse mundo, para conseguirem ser o que são e fazerem o que fazem com o povo de Deus, porque todo povo que está aqui, criado por Deus, aquele que tem o sopro de vida do Eterno, aquele que tem o sopro de vida do Salvador, de Deus, ele não é isso daí. Aqueles que têm o sopro de vida de Deus, eles têm empatia, eles têm amor, eles têm respeito ao outro. Se eles fazem alguma coisa de ruim, a mente acusa, porque o Espírito Santo, ele habita também naqueles que Deus soprou o sopro. Deus fez assim, ó. Ele nos fez e soprou o sopro dele em nós. Agora o Néfilim não tem sopro de Deus. Os Néfilins não têm. Os homens que estão aí não são homens de verdade. São Néfilins. São Néfilins. Agora, o que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte, que muitos seres humanos que têm o sopro de Deus, mas eles têm algo neles terrível, que é uma perversidade. É a perversidade de Caim. Então, o que eles fazem? Eles se curvam aos Néfilins. E eles obedecem às ordens dos Néfilins. Então, o coração deles começa a ficar duro. O coração deles começa a ficar um coração que não há, nem Deus consegue mais entrar ali. Não porque Deus não queira, não é isso. Mas é porque eles gostam da sujeira. Shalom, Krika, Shalom, Viviane. Eles gostam da sujeira. Então o Senhor os entrega às paixões, o Senhor os entrega à sujeira, porque eles gostam da sujeira. Mas o alto escalão, vocês podem ter certeza, são todos Néfilim. Eu não tenho dúvida do que eu tô falando. Não tem. Às vezes acontece um ou outro entrar lá que não é, mas logo ele sai de lá, ele não aguenta ficar lá muito tempo, não aguenta, a pressão é muito grande. Por isso Jesus disse, raça de víboras, por isso Jesus disse, o mundo jaz no maligno, porque os dominadores desse mundo não são feitos por Deus, eles são uma raça geneticamente mudada, que se chama Néfilins, que o povo aí fora chama de reptiliano, draconiano, é o nome que eles dão, mas na verdade são Néfilins. Como foi nos dias de Noé, assim também será no fim dos tempos, nos dias do fim. Jesus disse isso. Então, quando você vê essa coisa horrorosa aí, né? Esses homens terríveis, saibam que você não está lidando com gente. Você está lidando com um filho de anjo caído. É simples assim. Manhut, você não está ficando louca? Não, meu irmão, não tô. A palavra de Deus fala. Leia 6 de... Boa noite, Suzana. Como é que diz? Leia 6 de Gênesis. Lá você vai ver. Vocês viram o gigante que apareceu que foi descoberto no Afeganistão? Vocês viram? Vocês viram o vídeo? Entendeu? Sim, orar pelas autoridades. Presta atenção. Orar pelas autoridades para que o Senhor possa colocar paz. Agora, no momento que nós estamos, não vai ter paz. O momento em que nós estamos, nós temos que
clamar ao Senhor para que Leviatã seja amarrado, porque Leviatã está regendo esse povo. Não tem, agora eles tomaram mesmo. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos. Agora, eles estão tomados por um poder maligno total. Agora é hora final. Então, não vai ter mais. O que nós temos que fazer, a oração nós temos que fazer é para nos proteger. Presta atenção no que eu estou falando. E qual é essa oração? Senhor, amarra a potestade de Leviatã contra os filhos teus nessa terra. Entenderam? Porque os que estão ali já não tem mais nada. E vou dizer, aqueles que não são o que eles são, vão ser todos tirados para fora. Pode aguardar, escreve aí o que eu estou dizendo. Aqueles que não têm, tá? Exatamente, Efésios 6:12, né? Os dominadores desse mundo tenebroso. Esses daí, irmãos, não adianta orar. Não adianta. Nós temos que orar por proteção da parte do Supremo Deus dos Exércitos. Achei muito interessante o que aquele agricultor falou. A nossa oração é ao Supremo Deus dos Exércitos. Por quê? Porque ele vai nos guardar. Por que ele vai nos guardar? Porque nós estamos lá, vamos ao Apocalipse, quer ver? Apocalipse 11:18. Olha o que está escrito, Apocalipse 11:18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo, olha isso, de destruíres os que destroem a terra. Entendeu? Então preste atenção, agora é hora de nós orarmos por proteção. Porque os dominadores já chegaram para dominar total. Não vai ter jeito. Não ore por eles para salvar, porque não tem ali, não tem. São néfilins. Malafaia tornou a descer a língua no careca. Será que é para confundir as pessoas? Sim, confusão. Exatamente, faz parte da agenda global. Faz parte, não é? Aqui é confusão pura. Ou são maconicos. São demônios, né? São, exatamente, são lá da loja, né? São da loja, entendi agora. São da loja, mas já são o último grau. Quem tá aí já é o último grau. Hoje eu tive a certeza disso. Faz tempo que eu venho me alertando para certas coisas, mas hoje eu tive a certeza. Em falar nisso, hoje eu escutando a live do Daniel Lopes. Quem não escutou, escute a live de hoje, por favor. E ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo sobre o contrato do Drex, né? DREX. Irmãos, o negócio é tão sério, que, escuta isso. Todo patrimônio que as pessoas têm, também vão ser na mesma pegada do Drex. Entendendo? Você tem sua casa registrada o seu nome? Não vai ser mais sua. Se o Senaqueribe resolver dizer que aquela casa não lhe pertence mais, acabou. Se o dinheiro que você tem no banco, tá? Eles acharem por bem que você só deve ter R$20 lá, é só R$20 e acabou. No momento em que esse negócio acontecer, ninguém será dono de mais nada. Você está escutando bem o que eu estou falando? Eu não estou brincando, não. Vejam a live do Daniel de hoje na hora do almoço. Sim, a saúde foi entregue. Exatamente, a economia também. Vai pelo mesmo caminho. A saúde foi entregue, né? A economia vai para o mesmo caminho. Então, nós já estamos naquilo que o Caco Chuchu, né? O Caco Chuchu falou. Ninguém terá nada e será feliz. Entenderam? Eu louvo a Deus porque eu não tenho nada. Então, eu não tenho o que perder, mas eu fico pensando aqui. O Daniel Lopes, esse mesmo. Veio já a live dele de hoje, ao meio-dia.
eu fico pensando aqui, aí eu moro num bairro, a minha casa é a casa mais pobre daqui, tá? É uma das, né? Tem algumas outras também. Mas eu não coisa por isso não, presta atenção, eu moro num bairro de gente muito dinheiro, muito dinheiro. E é um povo que assim, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, menos olha para os outros. Quanto mais tem, mais importante se torna. Entendeu? E exatamente, eles terão tudo. Os néfilins terão tudo. Os néfilins terão tudo. Então, irmãos, eu fico pensando a hora que isso acontecer. A hora que isso acontecer, o que eles vão fazer? Vai ser uma mortandade. Vai ser um desespero, vai ser um pânico total, porque eles não estão esperando isso. Eles estão seguindo a cartilha, entendeu? Estão seguindo a cartilha corretamente do que eles querem. E vou dizer para vocês, não vai demorar, pelo jeito é de novembro para frente, né? Novembro para frente começa essa história aí, entendeu? Então eu digo para você, se apegue no Senhor, se apegue no Senhor, confia nele, porque ele é o nosso tudo. E saiba que o nosso reino, o nosso lugar não é aqui. Exatamente, um governo forçado, pastor, exatamente isso. E nós já estamos vendo na ponta do nariz, né? Já está aqui, ó. Entenderam? Então, irmãos, e o Brasil, ele vai ser colocado para dar o pontapé no negócio. Por incrível que pareça, eu achei que o Brasil não ia chegar nisso, mas o Brasil é o que vai dar o pontapé na situação. Por quê? Porque é um lugar de muita terra e nós somos em poucos. 200 milhões é muito pouca gente. Se é que nós temos 200 milhões de tanta gente que está se indo embora, né? Tanta gente está passando para o outro lado. Eu creio que nós já estamos no 180. Mas 200 milhões eu acho que nós não estamos mais não. De jeito nenhum. Entenderam? E até quem é a favor ou foi doutrinado por ele sofrerá. Sim, sofrerá muito. Vai ser. É o que eu tô falando pro senhor, pastor. Aqui, ó, falando para todo mundo aqui, né? Onde eu moro, é o povo mais gabaritado da cidade. Aqui, esse meu bairro aqui é o que há, entendeu? E vou dizer pro senhor, quando eu olho, assim, tem garagens aqui, que tem lugar para 10 carros, pra vocês terem ideia. É assim, piscina é o lugar de maior piscina aliás, da cidade aqui. Piscinas assim magníficas. Mansões de quarteirão inteiro. Vocês não têm noção. Cada casa tem um tipo de nome aqui. Tem uma casa aqui que o chão da casa é todo em ônix. Tá? Os lustres são todos em cristal e ouro, pra vocês terem ideia. Entenderam? É um quarteirão inteiro de casa. Tem a casa das torres, tem essa casa que chama Casa do Mussarela, né? Essa daí que eu tô falando. 22 quartos, todos os quartos com banheiro, todos os banheiros com as louças em porcelana importada e as torneiras em ouro. Tem prédio de apartamento aqui que o que é usado no prédio é tudo em ouro. Vocês estão entendendo? Eu não tô brincando, eu tô falando a verdade. Onde que esse povo vai ficar? O que vai acontecer com eles? Eu fico com pena. Fala de brincadeira. Fico com pena. Mas o nosso reino não é desse mundo, o nosso reino é com Cristo. E nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, como disse esse agricultor, que eu achei maravilhosa a colocação dele. Coisa boa para a elite que vai tomar conta de tudo e que eles levaram anos para... Exatamente, pastor, é isso aí. Agora tem uma coisa, né, pastor? Tem uma coisa que eu digo para o senhor e para todo mundo aqui. Deus vem vindo com a natureza. Eu acho que não vai sobrar muita coisa para eles não, porque Deus vai derrubar isso aqui tudo. Essa minha cidade eu sei que vai ser derrubada. Entendeu? Faz o Senhor, Joelma. Essa minha cidade eu sei que vai ser derrubada. Eu sei.
O Senhor já mostrou para nós aqui já faz muito tempo que vai ser um prédio em cima do outro. Aqui. Entendeu? Então, Deus não vai deixar eles se apossarem de tudo, não. Os planos são esses, né? Mas o plano é do Supremo lá de cima. O Supremo Tribunal dos Céus, eles não podem passar. Entendeu? Minha cidade ontem foi uma ventania, chuva de destruição, Aqui faz tempo, quer dizer, faz um mês que não dá, né? Quando chove eu já vou catando tudo daqui e levo para lá para dentro. Mas, como é que diz, mas a situação tá feia. Mas, irmãos, vamos confiar no Senhor, Ele é aquele que vai nos livrar. Vamos confiar no... O senhor está em Campo Mourão? Vamos confiar no Senhor, no Supremo Tribunal dos Céus e da Terra, o Supremo Criador dos Céus e da Terra. Entendeu? O nosso não é o S.T.F, né? O nosso é SC.C. Supremo Criador do Céu e da Terra. Supremos, então é SCCD. É isso aí. E vamos confiar nele porque nós estamos nas mãos dele. E ele vai nos direcionar, ele vai nos dar aquilo que é necessário. Mas vamos orar para conseguir passar por tudo isso sem problemas, né? Levar as nossas orações exatamente no tribunal do céu, exatamente. É aquele tribunal lá, é o STC, Supremo Tribunal do Céu. É isso aí, Supremo Tribunal do Céu. Mas vamos lá então ler carta de Coríntios, né? De Paulo, é bem pequenininha aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3. Né? Diz assim, Paulo agora ele vai falar, né, sobre a superioridade da nova aliança, né? A superioridade daquilo que Deus, o projeto de Deus para a salvação da humanidade, né? Porventura, começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Porque Paulo tinha falado lá atrás, né? Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta todo lugar e fragrância do seu conhecimento. Então ele vem falando isso. Então aqui ele está dizendo, porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Por que Paulo está dizendo isso daqui? Porque naquele período, quando não se conhecia alguém, então a igreja, da onde a pessoa saía, levava carta de recomendação. Como é feito hoje nas igrejas, né? Como é feito nas igrejas hoje. Quando você é filiado a uma igreja, você vai mudar de lugar, então você leva uma carta de recomendação do pastor para você se transferir para outra igreja naquele outro lugar, tá? Então, Paulo está comentando sobre isso, ele está comentando se precisa disso, né? Aqui, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Coríntio, o sucesso da igreja de Coríntio era a carta de representação dele, escrita em nossos corações, porque aquela igreja, ela fazia parte do coração, ela fazia parte das entranhas de Paulo, porque era uma igreja difícil. E quando você tem um filho difícil, você despende mais tempo pro difícil do que para os outros que já estão, que conseguem se virar sozinho, né? Então é o que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo despendia, e boa noite, Beth, você disse para você também, despendia de, como é que fala? De mais tempo, tanto que a carta são 2 cartas aos Coríntios, e olha o tamanho o volume de capítulos, né? Então Paulo sabia, só de olhar para os Coríntios eles sabiam quem era Paulo, olha lá, e lida por todos os homens, escrita vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Irmãos,
Você pode dizer que você é uma carta de Cristo? Eu posso dizer que eu sou uma carta de Cristo? Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos nos portando? Que jeito que nós estamos? Presta atenção, isso é muito sério. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Você é uma pessoa que quando você passa pela rua, as pessoas te olham, as pessoas observam, falam, pô, que pessoa diferente. Ela transmite uma paz, ela transmite algo que eu não conheço. Olha só, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Você é uma carta escrita pelo Espírito de Deus? Vivo, do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Não está gravado na tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu vou ler de novo. Marca aí o versículo 3, que é muito bonito esse versículo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Que jeito está teu coração, meu irmão? Que jeito está o teu coração? Teu coração está de pedra ou é um coração de carne? Avalia aí, põe à prova o teu coração, o que você tem feito com ele. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós não temos capacidade para nada nesse mundo, não, irmão. Mas a capacidade que nos é dada vem do Senhor. Ele é aquele que quando você fala, Senhor, transforma o meu coração, ele tira o coração de pedra daí de dentro do teu peito e põe um coração de carne, um coração que tenha ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Um coração que tenha desejo da palavra do Senhor. Um coração que busca ardentemente estar diante do Pai. Você está entendendo? Nós sabemos se nosso coração é de pedra ou é de carne quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós conseguimos nos emocionar pela palavra do Senhor, quando nós conseguimos nos emocionar ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus, quando eu me ajoelho, oro e clamo ao Senhor e meu coração bate forte por Ele. Aí eu sei que eu tenho um coração de carne. Quando eu olho para o meu irmão e eu tenho amor pela vida dele. Quando eu olho pelo meu irmão e eu tenho amor à sua alma, para que ele não vá para o inferno. Entendeu? Então presta atenção, meu irmão. Busca de Deus o que coração você tem. Sabe por quê? Porque nós precisamos manifestar que somos filhos do Todo-Poderoso. Porque a terra está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E você só pode se manifestar como filho do Senhor se você tiver um coração de carne. Eu estou muito apreensiva esses dias, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me mostrado algumas coisas já faz mais de uma semana. E quando foi ontem eu tive uma comprovação muito séria. Muito séria. Irmãos, tem pessoas que estão desacreditando, sabem que Jesus vai voltar. Sabem, mas elas não têm empatia pela volta de Cristo. Não tem. Elas não vivem a volta de Cristo. Elas vivem como é que elas vão se defender do que está acontecendo. Elas vivem no nosso meio para saber o que vai acontecer, o que não vai. Tanto é que elas ficam perguntando o tempo inteiro, mas a senhora acha isso, a senhora acha aquilo, a senhora acha aquilo outro, o que a senhora acha do anticristo, o que a senhora acha disso? Ó, quando você viu gente assim, você fica alerta. E esses dias eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, o que é isso, Pai? Esse pessoal não tem respeito nem quando a gente está falando da palavra do Senhor.
Não tem respeito de ouvir a palavra do Senhor, mas já vão falando outras coisas. O negócio deles é o anticristo. O negócio dele não é se preparar para receber a Cristo. Não. Eles querem saber porque eles precisam comprar uma arma, eles precisam abastecer de monte de alimento dentro de casa, porque precisa colocar isso, colocar aquilo, precisa fazer um estardalhaço de coisas, não sabe nem se a casa vai ficar em pé. Não sabe nem o que vai ser feito. O Senhor mandou guardar? Mandou sim. Eu falo sempre para vocês, guarda para 6 meses. Não precisa guardar mais do que isso. Guarda para 6 meses o alimento para tua casa. Sabe por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Nós estamos na proteção do Supremo Tribunal do Céu. Entendeu? Então, nós não temos que temer, porque é o seguinte, o povo de Deus que não conseguir fazer um estoque, Deus vai mandar de algum lugar. Eu sei de irmãos que estão fazendo um estoque enorme, mas são homens e mulheres de Deus, porque eles sentem que vão ajudar outros. Entendeu? Exatamente, a mensagem de estar preparado para aquele dia, exatamente. Exatamente. Então, meus irmãos, presta atenção. Agora, esse pessoal que vem aí, e não, porque o que a senhora acha disso? O que a senhora acha daquilo? Eu das próximas vezes não respondo mais. Não vou mais responder. Porque são pessoas que estão buscando, são coração de pedra. É um coração que não está esperando o Senhor, mas está esperando se safar do anticristo. Lê do engano. Lê do engano. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, sabemos que Deus vai arrasar a terra. Isso nós temos certeza. Isaías 24, isso já começou. Se você acha que não começou, já começou. Isaías 24, nós já estamos nele. A terra está sendo arrasada. A terra está sendo deitada fora. Onde a água passou, levou o alimento, o que plantar a seca vai matar. O que eu estou falando, meu irmão, não é na pequena agricultura, não. Eu estou falando na agricultura de escala. Agricultura em série. Por quê? Porque a fome vai vir. A fome vai vir. Não adianta correr. O cavalo preto já saiu, ele está aí, ele está cavalgando. Testemunho tem estoque de comida e tem bunker de sementes. Os mormons têm bunker e grande estoque de comida e semente. Eles têm. Mas eles têm já há muito tempo, né, pastor? E na onde eles vivem, o país deles também é muito frio. E lá eles têm que ter um estoque grande. Aqui nós não temos porque é um país que tudo dá, né? Tudo dá, mas não vai mais dar. Não vai. Vai dar para aqueles que estão no campo, são do Senhor, né? Estão no campo, são do Senhor, mas para o consumo básico deles. Mas não para as cidades. Para as cidades não. Vai ser cortado o suprimento de alimento para as cidades. De um jeito ou de outro vai ser. Por quê? Porque faz parte da agenda do fim. Está predito em Apocalipse. Porque Deus está irado com a terra. Mas Deus não está irado com o seu povo. O seu povo será guardado. Então essas pessoas que tem na sua cabeça que elas vão pela força do braço, elas vão vencer isso aqui, não vai. Se você não estiver na força do Supremo Tribunal dos Céus, você não vai vencer aqui. Se você não estiver diante do Supremo que rege o Tribunal dos Céus, você não vai passar o que tá vindo aí. Entenderam? Nós temos que ter consciência disso. Seguindo aqui, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Meu irmão, se você ler as Sagradas Escrituras somente na visão da letra, você morre. Você tem que estar com a visão, você tem que ter o Espírito Santo em você, para que você possa ler, e essa palavra faça morada em você e faça
com que você viva. A letra pela letra não vale nada. Mas a letra com o Espírito Santo de Deus, não, ela vivifica a alma do crente. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, da maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Irmãos, quando Moisés desceu, né, daquele monte, acho que Monte Sinai, né? Não me lembro agora. Ele desceu que o rosto dele resplandecia, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele. Precisaram colocar o véu, e aquela glória era uma glória que ia passar. Mas precisaram pôr o véu porque o povo de Israel não tinha capacidade de olhar para Moisés. Por quê? Porque não tinha o Espírito que estava em Moisés. Eles não queriam. Eles eram do povo de Deus, mas não queriam o Todo-Poderoso. Muitos estão esperando o antes, mas o governo já trabalha e o seu sistema já funciona exatamente há muito tempo. E muitos estão gostando desse sistema. Exatamente, pastor. O senhor falou tudo. Irmãos, nós precisamos olhar para a glória de Deus, para o brilho da glória de Deus sem o véu. Nós não podemos fazer como o povo de Israel. Esse povo que está querendo saber do anticristo, eles têm véu na mente. Eles são tapados. Desculpa falar assim, mas a verdade é essa. Eles são tapados, eles não conseguem enxergar a glória de Deus. Por isso eles se concentram no anticristo. Eles querem se defender do anticristo. Mas eles não querem preparar as suas vidas para estar com Cristo. Eles querem permanecer com o véu. Eles querem permanecer vendo através do véu. Só que isso vai causar, sabe o quê? Morte eterna. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, Moisés, né, foi transitório, aquilo foi transitório, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia ao falar. Você tem esperança da glória? Você tem esperança de ver a glória de Deus? Porque lá nós vamos ver face a face. Não vai precisar do véu, como o povo de Israel precisou. Não vai. E até hoje eles estão com o véu. Eles não conseguem entender Jesus. Eles não conseguem aceitar Jesus Cristo de Nazaré como Messias. Não conseguem. Apesar de estar tendo muita conversão. Apesar de eu saber que tem vários rabinos que estão aceitando a Jesus, mas ficam quietos porque senão eles vão ser mortos. Mas já aceitam a Jesus Cristo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, daquela glória que ia passar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, os sentidos do povo de Israel. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Irmãos, até hoje eles não conseguem muitas vezes descrever a glória do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele, sobre o coração dos israelitas, dos judeus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Está escutando isso? Quando eles se convertem ao Senhor, o véu cai. Quando você se converte ao Senhor, o véu cai. O véu da ignorância, o véu de ser chulo, o véu da pobreza espiritual, o véu da mediocridade, o véu da ignorância. Ele cai.
e você começa a ser inteligente. Tem um rapaz aqui na internet que ele fala, né? Acreditar em Deus te deixa mais inteligente. Eu acho bonito ele falar aquilo. Acho lindas as postagens dele. Acreditar, ele falou assim, crer no Senhor Jesus e acreditar em Deus te deixa mais inteligente. E aí deixa. Irmãos, eu nunca vi um crente burro. Eu conheci crentes que aprenderam a ler na Bíblia. Se desse uma revista, ele não lia, mas a Bíblia ele lia. E que sabedoria que aquele povo tinha. Um povo, como diz aqui, né? Os tabaréus, né? O pessoal que não conhece nada. Não conhece. Eu conheci crentes que andava de chinela havaiana. Mas tinha uma sabedoria da palavra. Tinha uma sabedoria das coisas do Pai. Eu lembro uma vez, minha mãe contava, quando eu nasci, tinha um senhor que vendia frango para minha mãe, e ele vinha do sítio, vinha de bicicleta. Eu tô com 61 anos, você imagina, né? Tem 62 anos já quase isso. E ele vinha de chinelinho havaiana, que naquele tempo, vocês lembram das havaianas, né? Era branca e azul, não sei quem lembra disso aqui ainda. E ele vinha de bicicleta, com um varão bem comprido, com os franguinhos tudo pendurado no varão. Ele vinha com os franguinhos para entregar. E ele chegou na casa da minha mãe e ficou sabendo que eu tinha nascido. E ele entrou e falou para minha mãe assim, irmã Lourdinha, louvado seja Deus, nessa casa nasceu mais um para pisar a cabeça de Satanás. Que eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. E hoje eu digo, quando nasce um filho de Deus, na casa do povo de Deus, é mais um. Tinha amarelinha também, verdade, mas agora que eu lembrei. Era verde, amarelinha e azul, né? Era acho que 3 cores, né? Verde, amarelinha e azul. Irmãos, olha, eu cresci ouvindo minha mãe contando sobre esse homem. Minha mãe dizia, ele não tinha um dia de escola. Mas um homem com uma sabedoria na palavra de Deus como a dele, eu nunca vi na vida. Quem é que dá isso? Quem que abre a cabeça para nós termos sabedoria? É a palavra de Deus. Por isso eu digo para vocês, Deus não gosta de filhos burros. Deus gosta de filhos inteligentes. Inteligentes na palavra. Inteligentes na sabedoria de ler a palavra com orientação do Espírito Santo. Você não pode ler isso aqui de qualquer jeito, não, meu irmão. Você tem que ler isso aqui falando, Senhor, me ensina. Me mostra o que está aqui. Me mostra o que está escondido atrás dessas letras aqui. Me mostra o que está entre as linhas, para que eu possa melhorar a minha vida. Olha aqui, ó, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmão, você pode estar preso numa cela. Preso. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você está livre. Sabe por quê? Porque a tua mente está no Supremo Tribunal do Criador. A tua mente está diante do Supremo Tribunal do Criador. E ali você conversa com o Pai. Ali o Pai te dá revelação, ali o Pai te dá sonhos. Entendeu? Exatamente, Suzana, ficamos mais perceptíveis das coisas que as pessoas que nos rodeiam, exatamente isso. Irmãos, eu li um livro, quando era menina, chama Ivan, o Soldado Crente. Ele era um rapaz que foi convocado para o exército russo e ele foi servir na Sibéria. E naquele período era cortina de ferro, não podia ter crentes na Sibéria. Todos os crentes eram encarcerados. E esse rapaz foi descoberto que ele era um crente. E ele foi preso. Primeiro prenderam ele 5 dias sem água e sem comida. Uma pessoa sem água e sem comida durante 5 dias, o estômago já começa a corroer dentro dele mesmo. O suco gástrico já começa a matar o próprio estômago. Tiraram ele do cárcere e 5 dias depois ele estava perfeito, sem nada acontecer com ele. Viram que não funcionou. Pegaram ele e levaram ele com roupa de verão para fazer a guarda a noite inteira na porta
do quartel em pleno frio siberiano. Ele foi, nada aconteceu com ele. Veio para dentro. Eles viram que não tinha o que fizesse com ele. Então ele, à noite, ele tinha visões do céu. O anjo vinha buscá-lo. E num desses dias que o anjo veio buscá-lo, o vizinho de beliche dele viu o anjo. E viu a hora que o anjo levou e viu a hora que o anjo voltou com ele. E quando ele chegou, disse que o rapaz perguntou para ele: Ivan, o que é esse homem que veio te buscar? Aí ele falou, aí ele explicou a palavra de Deus, aquele rapaz se converteu. Passou alguns dias, eles pegaram e começaram a torturar esse rapaz. Torturar, até que mataram ele. Mas ficou a semente da palavra naquele outro rapaz dentro do quartel. Você está entendendo? O crente, meu irmão, o crente, ele pode estar preso dentro de 4 paredes, a mente dele está em Cristo. Ele é livre em Cristo. O corpo está preso, mas a mente é livre em Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Você precisa se preparar para o que está vindo. Você precisa se preparar para as coisas que estão vindo. Muitos de nós vão passar por situações difíceis, sim. Vamos passar por perseguição. Vamos passar, mas nós temos que estar firmes. Porque a nossa mente, como o pastor falou, nós estamos no Supremo Tribunal dos Céus, o Supremo Tribunal do Criador. Você entendeu? Nós estamos diante dele, e diante desse Supremo Tribunal não existe supremos tribunais no mundo. Não existe nada nesse mundo que possa diante do Supremo Tribunal do Criador. Entenderam? Nosso STC. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Isso é exatamente para refletirmos os países que eram. Pois é, pastor, e agora isso vai chegar para o mundo inteiro, né? Olha aqui, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu vou ler outra vez. Presta atenção, hein? Mas todos aqueles que estão buscando ao Senhor, com o rosto descoberto, nós não temos um véu no rosto, nós temos que estar com o rosto descoberto. Nós temos que ver a glória de Jesus, nós temos que ver a glória de Deus como ela é, sem véu no rosto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você está dentro disso, meu irmão? Como é que está a tua vida com o Senhor? Você está com medo do anticristo? Você está nessa turma aí, que o negócio deles é o anticristo? Porque eles têm um véu na frente? Eles têm um véu na frente. Você vai ficar com esse véu na tua frente? Porque eu não estou me preparando para o anticristo, eu estou me preparando para Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou me preparando para a volta de Cristo. Eu não estou me preparando para a vinda do anticristo. A única preparação minha é que eu estou sendo fiel a ele lá em cima. Então, quando ele vier, eu vou olhar para cima. Eu vou estar diante do Supremo Tribunal do Criador. Eu vou estar diante do Supremo Tribunal do céu. É lá que eu estou. E se por um acaso acontecer alguma coisa comigo, a minha mente estará diante do tribunal, a minha mente estará diante do Senhor. E eu posso estar encarcerada, posso estar presa, mas a minha mente está diante do trono de Deus. Como Ivan, o soldado crente. Lá naquele lugar na Sibéria, preso, maltratado. Mas o anjo vinha conversar com ele todo o tempo. O anjo estava ali a ponto do amigo dele, da beliche, ver o anjo. E o Senhor fazia ali uma conversão. Por quê? Porque Ivan, o soldado crente, estava com a sua mente no Supremo Tribunal do céu.
no Supremo Tribunal do Criador. Meu irmão, tira teus olhos do chão, tira teus olhos do que querem fazer, tira teus olhos daqui, põe teus olhos lá. Senhor, dá-nos a estratégia correta, o Senhor sabe de todas as coisas, os nossos olhos estão em Ti, nossos olhos não estão aqui. Aqui nós só precisamos que o Senhor nos ajude, nos dê a visão do anjo, nos enche e fortaleça do Teu Espírito Santo, tira o véu que estava no povo de Israel de nós, para que nós possamos enxergar além do véu, para que a glória de Cristo permaneça em mim, permaneça em você, para que a glória de Cristo se faça em nós. Você está entendendo, meu irmão? Busca viver diante do Senhor, porque Jesus vem vindo e nós estamos sendo preparados, nós temos que manifestar a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está aguardando a manifestação nossa, a manifestação dos filhos de Deus sem o véu. Aquele que quer ficar com o véu vai ficar sozinho aí, porque nós estaremos rumo à pátria celestial. Vamos tirar o véu do nosso rosto e colocar a glória de Cristo em nós. Como que eu vou fazer isso? Colocando a minha vida no altar, colocando a minha vida diante do Senhor, colocando a minha vida à disposição do Mestre, colocando a minha vida para ser mais que vencedora em Cristo Jesus. E não deixando a alegria do Senhor sair de nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá entendendo? Anima, meu irmão. Anima, meu irmão. Porque em breve nós estaremos sendo resgatados. Estaremos nos ares com Cristo. E logo depois estaremos de frente com o Todo-Poderoso, com as nossas vestes de linho fino branco e palmas nas mãos. E o anjo, o ancião de dias perguntou, né? O ancião perguntou para João, de onde esse povo, essa grande multidão? E João disse, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Ele disse, João, essa grande multidão são aqueles que vieram da grande tribulação. Irmãos, você acha que a grande tribulação é só agora? Não, já tivemos outras grandes tribulações. Na Inquisição, quando os cristãos eram jogados na fogueira, tá lembrado disso? Quando os cristãos, Nero jogava os cristãos para os leões comerem, aquilo foi uma grande tribulação. Ela vai voltar agora, mas nós passamos por tribulação o tempo inteiro. Não se esqueça, sabe quando começou o tempo do fim? No dia de Pentecostes, quando as línguas foram derramadas. Joel diz isso, no fim dos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Lá começou, o fim começou lá. Não se engane, nós vamos agora entrar numa nova etapa da grande tribulação, mas ela já veio ao longo do tempo. Exatamente, pastor, exatamente, 6 milhões de judeus, né? Não só judeus, como vários outros também, ciganos e tudo mais. A grande tribulação, lá no lugar onde sempre foi. Europa, Ásia, África, né? Então, meu irmão, tá na hora de você se manifestar como filho de Deus, porque a natureza está requerendo a nossa manifestação. Vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus que cuida dos Teus filhos. Um Deus, Pai, que nos dirige por caminhos planos. Nós estamos com os nossos pés fincados na rocha, que a rocha é Cristo. E eu te peço nesse momento, nos ajuda, Pai, nos ajuda
a estarmos diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a estarmos com as nossas vidas sem o véu, para poder refletir a glória de Cristo em nós. Ajuda-nos a ler a Tua palavra, debaixo da unção do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nos dá a confiança de estarmos trilhando os passos do Mestre. Guarda-nos nesse dia, nesse sábado. Guarda-nos, Senhor, das nossas vidas nesse momento. Te peço, Pai, pelo Teu povo que já começa a ser perseguido no Brasil. Muita gente, que eu sei que é Tua, está sendo perseguida. Por aqueles irmãos nossos também do Oriente que estão sendo perseguidos na China, na Índia, em todos os lugares, os cristãos, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, Pai. Guarda eles debaixo do Teu sangue. Que o anjo possa se manifestar todos os dias para eles que eles possam ter coragem. Pai, ajuda-nos aqui para quando chegar a nossa hora, nós também estarmos com a nossa mente no Supremo Tribunal do Criador. Que coisa linda, Pai, eu nunca tinha pensado nisso, Supremo Tribunal do Criador. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos, não percam o foco, tirem o véu, olhem para Cristo, olhem para Ele. Lá está a nossa salvação, olhem para o Supremo Tribunal de Cristo. Que coisa gostosa falar isso. Muito bom falar isso. Que Deus abençoe a todos um sábado deleitoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.